Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo dentro desse canal pessoal meu, no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, que sempre deixe na descrição links de produtos ligados à minha loja com descontos exclusivos, certo, pessoal? Links na descrição, né? Também deixarei o Pix para quem quiser contribuir com o meu trabalho voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, o homem solteiro tem que estabelecer limites aos outros, né? Antes de destrinchar sobre esse tema, quero mencionar, né, que acabou passando ali o Dia dos Namorados e terminei não fazendo vídeo, né, porque se trata de um tema que eu já venho, tem tudo a ver, né, tem tudo a ver com o que eu tenho trazido aqui no canal, né, mas enfim, acabei não fazendo na última. É porque semanalmente que eu venho aqui pra fora pra gravar vídeo, né? Acabei não fazendo assim por conta. Aliás, eu deveria ter feito na leva passada, né? Mas enfim, já passou, então não compensa a gente voltar nesse assunto. Mas eu deixei lá na minha aba comunidade do YouTube que pra mim o Dia dos Namorados é irrelevante, né? Se for para comemorar esse dia, né, que seja para, por exemplo, exaltar sua autovalorização, o seu autorrespeito, compreende? Porque é fato, pessoal, né? É porque eu procuro assim, variar os assuntos até para não ficar batendo na mesma tecla, né? Mas é fato que hoje em dia relacionar-se tá muito difícil no Brasil. É lógico, né? Que eu não viajei para outros países, mas assim, aquela questão, né, da queda da natalidade é mundial. Então eu acredito que essa dificuldade ela tá sendo assim praticamente mundial, né? Tirando alguns países ali onde a taxa de natalidade ainda se encontra alta, né? Mas enfim, por que eu falo dessa questão da queda de natalidade? Porque é crucial para a gente entender o quanto que se relacionar hoje em dia tá complicado, né? Mas enfim, eu procuro variar aqui, pessoal. Não é só a questão de eu falo muito sobre isso, né? Mas eu procuro variar. Agora eu vou falar sobre um tema específico que envolve aqui o estabelecimento de limites aos outros, né? O homem solteiro tem que estabelecer limites aos outros. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque hoje em dia o desrespeito tá na estratosfera, pessoal, né? A pessoa sequer tem desconhecidos que sequer tem qualquer tipo de intimidade contigo aqui no Brasil, que quer o tempo todo zoar. E eu propriamente eu não sou assim, tá? Eu não sou assim. Eu não sou assim de fazer deboche, sabe? De ficar assim desprezando os outros sem motivo nenhum, né? E hoje em dia aqui no Brasil tem muito disso, né? Um querendo ser melhor do que o outro, porque eu tenho um carro, porque tenho moto. O ponto é o seguinte, pessoal, a moto que eventualmente, ou o carro que eventualmente uma pessoa pode ter, outros podem, né, obter também, né? Então não tem porquê esse tipo de competição irracional que a gente vê aqui no Brasil constantemente por conta de
por conta de bens materiais, pessoal. Não compensa isso. Essa corrida dos ratos está errada, né? Mesma coisa quando eu falo sobre CLT, compreende? Eu acredito que não é um modelo ideal, é um modelo de escravização do indivíduo, onde ao qual geralmente tu trabalha muito mais do que recebe, né? Então é muito complicado a gente debater sobre esse assunto. Hoje em dia, se a gente falar isso para certas pessoas, para a sociedade, de uma forma geral, se a gente falar sobre isso, que a gente conta a CLT, tem gente que vai brigar, vai implicar contigo, vai ficar falando assim, porque porque tu tá indo contra algo assim que é estável, algo assim que te traz segurança, né? Então, de uma maneira geral, a sociedade não está acostumada com narrativas contra a CLT, porque já está consolidado, né? E inclusive se votou lá na política, né, recentemente em Brasília, sobre a escala 6x1, né? Eles aprovaram o fim disso, né? Mas assim, não é um assunto da minha alçada, porque eu não faço parte dessa corrida dos ratos. Faço questão de não participar. Eu prefiro propriamente seguir meu próprio caminho, né? Aliás, tem gente que confunde, né? Quando a gente fala assim sobre seguir o seu próprio caminho, já associa logo as siglas, né? Já associa logo as siglas, e eu não quero fazer parte de nenhum tipo de rótulo. Aqui, assim, quanto mais rótulos, mais limitações. É esse que é o ponto, pessoal, né? Então, assim, a sociedade, de uma maneira geral, quer tipo um encaixe, né? E isso é uma forma de desrespeito, compreende? Isso é uma forma de respeito. Tem gente aqui no Brasil que está acostumada a interferir na vida dos outros sem limite nenhum. E isso demonstra, até mesmo se a pessoa quer ali forçar a amizade contigo, isso já demonstra um desrespeito, porque se a pessoa tá ali o tempo todo te perturbando, né, os mochileiros, né, no caso, isso quer dizer muito sobre ela, né, muito sobre ela, né? Quer dizer, muitas vezes a gente não concede a liberdade que essas pessoas querem, né? Mas mesmo assim elas forçam, né? Querem forçar a amizade contigo, né? Então é terrível, pessoal, é terrível. Por isso que está tão difícil. Hoje em dia. Isso está tão difícil de se ter amizades, né, nos tempos atuais, né? Porque muita gente, pessoal, muita gente aqui no Brasil que acaba tendo discordâncias contigo e acaba implicando por qualquer coisa. E perturbar os outros hoje em dia virou um tanto que um entretenimento, compreende? Virou um entretenimento, quer dizer, terrível esse tipo de situação do compacto. Fora propriamente a inveja, né, que hoje em dia no Brasil tá estratosférica, né? Eu acredito que não há nenhum outro país que supere o Brasil nesse sentido, né? Aliás, não só no sentido de inveja, né, mas no sentido de fofoca, né? Até porque a sociedade, de uma maneira geral, é muito influenciada pela imprensa, né? Aqui no Brasil, a sociedade permite que a imprensa diga o que ela tá entendendo? Esse é o ponto. Tem gente que acredita que o que a Globo diz, né, independentemente de ser mentira, é verdade, né, e não pode ser contestada, né? E a gente que tem esse viés de sempre questionar, de dizer não para situações ou negociações desvantajosas,
é, nós somos, ainda mais sendo um homem, né? O homem acaba sendo muito mais visto por conta disso, né? Então tem todo esse viés, né? Tem todo esse viés da sociedade, da sociedade se basear na imprensa, a sociedade propriamente querer o tempo todo de pôr em caixas, de colocar ali em caixas, de rotular, e, enfim. A gente precisa estabelecer limites no seguinte sentido, pessoal. No seguinte sentido, de se afastar de quem te desrespeita, compreende? Tá? Quando chega num ponto assim, até quando se tem uma amizade, quando chega num ponto assim, de respeito, tu diz não, até o momento. Eu não te concedi essa liberdade toda. Tem muita gente que hoje em dia acaba se frustrando por conta de amizade, que acaba sendo traído. Não é só traído, né, por conta de hoje em dia, porque a traição hoje em dia tá muito alta, né? Mas no Brasil, né, especificamente, isso também é um problema, né, para se ter relacionamento, né? Mas assim, esse tipo de questão de traição mesmo, da pessoa ser uma coisa na tua frente, outra nos bastidores, isso é uma questão que envolve também o plano de amizades, compreende? Então, assim, todas essas problemáticas, né, isso envolve muito falsidade, né? Essa problemática de falsidade hoje é que está pegando muito aqui no Brasil, né? Hoje em dia, as pessoas, né, a sociedade, de uma maneira geral, quer ter o pretexto de te ouvir, de te ouvir no sentido assim, que tu desabafe com elas, mas geralmente elas não vão no viés assim de te ajudar, né? Não estou dizendo que eu tô pedindo isso, não entendo mal não, pessoal, compreendo o que eu estou dizendo, né? Eles não vão no sentido assim, eles querem que a sociedade hoje em dia está tão falsa, né, que eles querem ter o direito de ser uma coisa na tua frente e outra nos bastidores, compreende? É assim que está funcionando hoje em dia, é assim que está funcionando, né? Então, assim, eu propriamente me recuso a participar desse circo, né? Se for para desabafar com alguém, eu sempre indico aqui o seguinte, né? É melhor que a pessoa vá no psicólogo ou propriamente desabafa com pessoas assim de extrema confiança, né? Porque hoje em dia está muito difícil, pessoal. Está muito difícil interagir, né? Tá muito difícil interagir. Eu propriamente prefiro seguir na minha solitude, né? Porque propriamente, pessoal, geralmente as pessoas não têm o que a maioria, né? A maioria diria, né? Não tem o que ali agregar, estando ali no seu ciclo, né? E isso que eu tô falando, pessoal, também vale no sentido de relacionamento, né? Mas, enfim, é fato, pessoal. É fato que a gente vive hoje em dia numa sociedade de muita aparência, de exibicionismo, de materialismo, né? E eu já decidi pra mim, né, que eu não quero participar disso. Eu quero propriamente, eu tenho questões maiores, né, para me preocupar, por exemplo, né, questão física, mental, enfim, questão física, mental, espiritual, porque convenhamos que a energia daqui no Brasil está muito esquisita, né? Eu tendo a acreditar muito naquela frase do Nikola Tesla, né, que vivia muito em solitude, inclusive, né?
que ele fala o seguinte, né? Se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Então, pessoal, eu acredito que se justifica a solitude, eu acredito que se justifica a solitude de Nikola Tesla e de tantos outros filósofos que eles buscavam algo maior, que envolvia propriamente a espiritualidade, né? Não é só uma questão de que eles tinham um QI alto, é claro, né? Eles fizeram os seus nomes na história, né? Propriamente o Nikola Tesla foi um cara muito injustiçado enquanto esteve aqui nessa terra, mas é preciso entender que não é só uma questão de QI mais elevado, né? Envolve propriamente o plano espiritual, né? Não é que eles não interagiam com os outros, né? Eles até se comunicavam, né? Mas eles preferiam, a maioria das vezes, estarem sozinhos, né? Que é o meu caso, né? Eu tô querendo dizer que eu sou que eu estou no nível desses filósofos consagrados, né? Mas eu me identifico com eles nessa parte. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Lembrando, pessoal, que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre. Também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Valeu, até a próxima.